com mais um convidado especial. Eu agradeço o ex-embaixador do Brasil em Washington e presidente do Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior, Rubens Barbosa, por acompanhar a gente nessa cobertura. Boa tarde. Boa tarde, obrigado aí pelo interesse. Embaixador, eu pergunto logo nesse começo, como que fica a relação Brasil e Estados Unidos? Há pouco tempo, há cerca de 2 minutos, o presidente Lula falou pela primeira vez nas redes sociais, parabenizou o presidente eleito, falou que a relação entre os dois países vão ser marcadas por uma trajetória de cooperação, de respeito mútuo e uma amizade histórica. Então fala aí sobre avanços e laços na ciência, educação e cultura, desejando aí um bom mandato, um mandato exitoso para essas parcerias. O presidente Lula não esteve nessa posse, algo que já era aguardado, não é muito comum nas posses americanas a presença de líderes estrangeiros, e vai ficar a cargo, então, da embaixadora Maria Luísa Viotti essa função. O que o senhor enxerga dessa parceria para os próximos anos no mandato de Trump? Olha, o presidente Trump tomou posse, fez um discurso e não se referiu aos aspectos principais da política externa. Foi um discurso para o público interno. Então, nós não temos ainda uma visão de como poderá se desenrolar a relação do Brasil com os Estados Unidos. Eu acho que a posição mais favorável para nós é manter o pragmatismo, é manter a relação entre os estados, né? Não há diálogo entre os dois presidentes, como não há na relação do Brasil com a Argentina também, e nem por isso se desenvolve o comércio, o investimento. Eu acho que com os Estados Unidos vai acontecer a mesma coisa, quer dizer, a relação do Brasil com os Estados Unidos entre os estados vai continuar normal. Agora, no discurso de hoje, uma ou outra referência que foi feita para o público interno pode ter algum impacto sobre o Brasil. Eu vou assinalar apenas três questões. Primeiro, a questão do meio ambiente. Ele foi muito contra, vai voltar a produzir petróleo, vai voltar a produzir fósseis, vai sair do Acordo de Paris. Isso vai ter impacto na COP30, que o Brasil vai sediar e está coordenando. Esse é um primeiro efeito sobre o Brasil. Depois, essa questão das tarifas, de alguma maneira, por alguma razão, pode afetar o Brasil. Mais na frente, dependendo de como vai evoluir a relação. E a terceira, ele foi muito claro na questão da liberdade de expressão internamente nos Estados Unidos. Eu acho que, pelo que já aconteceu aqui no Brasil, em relação a Elon Musk e a outros detalhes aqui de política interna, esse aspecto da política americana pode ter algum tipo de reverberação no Brasil. Mas, enfim, são considerações iniciais a partir do discurso que nós ouvimos agora há pouco. Professor, o senhor citou a COP30 também, né? É esperado que os Estados Unidos voltem a abandonar as metas de Acordo de Paris. Isso que faz com que países ricos diminuam suas emissões de gases do efeito estufa, financiem países pobres no esforço para mitigar os efeitos do aquecimento global também. Tem a COP30 em novembro no Brasil. A participação dos Estados Unidos deve existir? Deve vir algum representante? O que isso impactaria também? E além da COP30, o Trump deve ignorar outros compromissos firmados por Joe Biden, por exemplo, de dar $500 bilhão ao Fundo de Preservação da Amazônia, isso que o Biden só entregou 1/5 desse dinheiro até agora e deixou o restante dessa meta a ser cumprida ou não pelo sucessor. Eu acho que toda essa parte ambiental do Biden vai ser revista pelo Trump, né? Dificilmente ele virá ao Brasil, vai mandar, evidentemente, os Estados Unidos vai se fará representar, mas não vai cooperar em nada, né? Um dos principais aspectos da COP30 é a questão do financiamento, né, para os países em desenvolvimento. Isso eles não vão apoiar, quer dizer, eu acho que essa vai ser uma dificuldade adicional que o governo brasileiro vai ter no desenvolvimento das prioridades
para a COP30. Perfeito. A gente está aqui no estúdio também com o professor Gunther Hudzit, que é doutor em ciência política, especialista em segurança internacional, conversando aqui com a gente sobre a posse de Donald Trump. Falamos também agora com Rubens Barbosa, ex-embaixador do Brasil em Washington e presidente do Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior. A gente vem falando aqui na programação da Band News sobre os atos executivos que Trump anunciou durante o discurso, também mencionou alguns desses atos executivos. Eu queria tratar com os dois, o professor e com o ex-embaixador Rubens Barbosa também, sobre esses atos. Como que funciona isso? Trump agora assina esses primeiros atos, incluindo aquele que libera o funcionamento do TikTok, pelo menos por mais algum período, até que se adeque à legislação americana. Alguns outros atos anunciados pelo presidente, como esses que declaram emergência na fronteira, e outras pautas que ele tratou ao longo dos últimos dias. Como que funciona? A partir de agora, assinado, essas regras já passam a valer? Tem algum rito que precisa ser observado? Como que funciona a partir de agora? Bom, boa tarde. Embaixador, sempre bom ver o senhor. Bom estar aqui com o senhor aqui. Esses atos executivos são quase como os antigos, né, da época da ditadura aqui, o decreto-lei, né? O presidente assina, está valendo. Então, para reverter isso, ou um processo na justiça ou uma votação de maioria qualificada no Congresso Nacional, nas duas casas. Então, é quase que, vou arriscar dizer, quase impossível isso acontecer. Ainda mais agora em que você tem um Congresso Nacional controlado, mesmo com uma maioria pequena na Câmara dos Deputados pelos republicanos, Senado uma maioria um pouquinho maior, e a Suprema Corte também controlada por membros, pode-se dizer, republicanos. Então, são praticamente imediatos os efeitos dessas medidas. Perfeito. Embaixador, ainda falando sobre as relações de Donald Trump com outros líderes estrangeiros, ali a gente teve no discurso uma fala direta sobre a situação de fronteira sul. Então, a fronteira, a gente está falando fronteira com o México. Antes de tomar posse, ele chegou a falar com políticos locais, fez falas sobre deportação em massa. Como funcionaria isso na prática? Ainda há algo que a embaixada mexicana possa fazer? Então, as equipes de relações internacionais do México possam tentar conversar, mas a gente já vê um momento tão estremecido que não tem mais volta. Qual que é a situação dessa relação entre os dois países? Olha, eu acho que vai ficar complicado, não é? Aliás, eu mencionei 3 aspectos, né, do discurso que poderiam influir sobre a relação do Brasil, e eu não incluí a imigração. Eu acho que deve ser incluída, é um quarto ponto, porque o Brasil tem 250 mil brasileiros lá em posição de ilegalidade. Eles, possivelmente, alguns deles vão ser afetados também e vai causar reação aqui no Brasil. Então, eu acho que, com relação ao México, o presidente anunciou que vai, como comandante supremo das Forças Armadas, mandar tropa também para a fronteira. Eu acho que o México não pode fazer nada, isso vai ser tudo colocado do lado americano, não é? E com o México já teve uma coisa imediata, que foi a alteração do nome, né, do Golfo do México para Golfo América, da América, o que também vai causar muita reação lá no México, além das tarifas, que, como ele mencionou, ele vai colocar tarifas sobre o México por causa da produção de carros e outros produtos que ele vai querer que sejam produzidos nos americanos. É a política industrial nacionalista dos Estados Unidos, não é, com ele. Então, eu acho que a tônica do discurso foi esse nacionalismo exacerbado, uma posição conservadora radical sobre costumes, sobre outros aspectos, gêneros, e uma mudança importante sobre a burocracia. Ele vai reduzir a burocracia em Washington, melhorar, como ele diz, a eficiência, e isso vai ter muita repercussão lá também, dentro da sociedade americana.